Fala aí, gente. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de expressar aqui o tamanho compromisso que eu tenho com os vídeos desse canal, porque eu acabei de fazer um tweet sobre isso. Essa é a sexta vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei o vídeo 4 vezes, eu já gravei esse vídeo 4 vezes. Nas 4 primeiras vezes, o meu Screen Studio crashou. Eu acho que o meu microfone tá muito alto. Deixa eu baixar. Tá ficando mais alto? Não sei. Pronto, assim tá legal. Nas primeiras 4 vezes, o meu Screen Studio crashou. Na quinta vez, eu gravei com o OBS igual eu tô gravando agora, e o OBS travou a minha tela no meio da explicação do vídeo. Então eu acabei de pedir minha janta, e a minha meta é explicar tudo que eu tenho para explicar hoje sobre Nest, Guards e Role Based Access Control. Tudo isso antes da minha janta chegar. Então, primeiramente, vamos lá. Eu vou dar uma introdução básica aqui sobre esse vídeo, tudo que vocês vão precisar saber aí para conseguirem me acompanhar. Bom, gente, vou voltar para minha câmera aqui. Esse vídeo parte do pressuposto que vocês sabem o que é Docker. Então, se você sabe o que é Docker, sabe usar Docker. De qualquer forma, se você não souber, tem vários vídeos no meu canal sobre Docker. Eu vou deixar o card de algum deles aqui para você poder assistir aí e tirar suas dúvidas sobre Docker. Entender como subir uma infra, criar uma conta em um Railway, Render, Heroku, não sei quais outras aplicações eu mostrei. Até a AWS eu já mostrei, então ensinei a fazer deploy em uma pá de lugar, então sinta-se à vontade para deployar como você quiser. Mas, bom, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Eu quero ensinar vocês a usar os guards do Nest.js. É, esse vídeo foi inspirado numa thread que o Pedro fez tanto no LinkedIn. Eu tô mostrando minha tela? Não, não tô. Uma thread que o Pedro fez tanto no LinkedIn quanto no Twitter. Então, se vocês não seguem o Pedro ainda, vão dar uma olhada no LinkedIn dele para vocês verem como é que é essa thread maravilhosa. Ficou muito bem escrita e eu tive o prazer de revisar e ajudar ele com alguns conceitos, só para esclarecer. E, bom, beleza. Começo da explicação. Eu vou abrir uma documentação para a gente conseguir ilustrar melhor como é que isso tudo funciona. Essa documentação sobre os guards do Nest.js. O que é um guard, gente? Um guard basicamente é um middleware próprio do Nest, que você consegue adicionar ele no meio da sua requisição. Então, ele fica exatamente entre o HTTP vindo do client-side e o seu route handler, ou seu request mapping, seu controller, seu DTO, enfim. Quando a sua request vem, quem primeiro recebe o impacto dela e faz o parseamento é o guard, e logo depois esse guard vai passar e você vai ter um método muito, muito legal, que é o método canActivate. O método canActivate é o método responsável por dizer para a sua aplicação se o endpoint está limpo ou não para poder passar. Bom, aqui a gente tem um projeto, vou dar uma mostrada para vocês aqui no guard que eu criei. Bom, nos primeiros vídeos que eu gravei, gente, eu estava tentando eu codei junto com o vídeo, não do zero, mas eu fui mostrando os processos. Nesse vídeo eu só vou citar os processos para vocês e vou apontar no código onde cada coisa está sendo feita, só para não precisar digitar, porque isso consome um bom tempo do vídeo, beleza? Bom, ao se entender de guarda, a primeira coisa que a gente tem que falar é como... Eu troquei a ordem das palavras, né? Quando a gente vai falar de guarda, a primeira coisa que tem que se entender é guard nada mais é do que um middleware próprio do Nest. Então, para você usar o seu guard, vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho o meu controlador de usuários. E no meu controlador de usuários, eu consigo escolher exatamente quais são as rotas que eu quero autenticar, quais são as rotas que eu quero que o guard interfira. Eu manualmente ou globalmente, como vocês vão ler nessa linda documentação sobre guards aqui. Aqui no final vocês conseguem ir lá na sua factory, ou seja, no seu app main, no seu arquivo main, vocês conseguem usar o Use Global Guards. Então vocês conseguem fazer esse guard funcionar globalmente. Isso não é coisa que eu quero, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz no código e o código que eu construí e o repo. Deixa eu mostrar esse repo para vocês aqui. Bom, vou deixar também um card agora do projeto que eu usei de base para poder codar esse que eu estou mostrando para vocês agora, que é de um vídeo que eu fiz no dia 23 de fevereiro mais ou menos e postei no YouTube, que é um vídeo que eu gravei onde eu ensino a criar uma aplicação de Nest com
o TypeORM, esse que é o repo. É uma aplicação de Nest com TypeORM. E nessa aplicação vocês conseguem... eu mostrei sobre como se fazer DTOs, mostrei como se usar entidades, Class Validation, usar os decorators do TypeORM para vocês conseguirem criar patterns de modelagem de banco de dados, igual vocês podem ver na parte de é, database da... Pô, a porta do quarto bateu ali agora, eu tremi, não sei se deu pra ver no vídeo. Tomei um susto do caralho aqui. Mas a documentação de database do Nest, ela fala uma coisa muito legal, que é o seguinte: a documentação de database do Nest, eu pessoalmente não uso essa documentação aqui, que eu prefiro ir juntando alguns pedaços de projetos passados que eu fiz, de algumas coisas que eu subi para prod, algumas coisas que eu fiz para freela. Então, se vocês realmente quiserem ter uma aplicação que já funciona, que já tem vários tipos de arquiteturas aplicadas, então eu tenho DTOs de entrada e de saída, onde eu mapeio a requisição, mapeio a resposta. Vamos lá, estou falando muita coisa, mas eu estou mostrando pouco demais para o meu gosto. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode rodar a aplicação primeiro, né? Bom, gente, para vocês rodarem essa aplicação, de praxe, isso é uma coisa que eu faço em todo projeto, a partir de um tempinho para cá, que eu comecei a postar mais vídeos de Docker. Eu agilizo para vocês, eu crio um script específico onde vocês podem passar yarn start docker, e esse script ele vai rodar o compose que eu configurei nesse projeto aqui, por exemplo, um compose que tem uma aplicação, que é o nossa API, e um banco, que é uma imagem do Postgre na sua versão mais atual. Bom, quando vocês rodam esse script aqui, start docker, ele basicamente vai rodar... eu esqueço de mostrar o desktop. Quando vocês rodam o comando start docker, ele basicamente vai rodar o seu compose e vai subir o seu compose e vai buildar ele, vai forçar com que ele seja buildado novamente. Então, existem alguns casos onde compensa e outros casos onde não compensa vocês usarem esse script. Esse script aqui, basicamente, ele é o processo de setup do Docker inteiro em um comando. Então, vocês teriam que ter o Docker Compose, ter o Dockerfile, depois vocês teriam que rodar o comando do Docker Compose de subir, depois vocês teriam que buildar. Já nesse caso, vocês só precisam... Assim que vocês pegarem o meu repositório, tudo que vocês vão ter que fazer vocês vão abrir o repositório pela primeira vez aí, né? Iniciam o Docker na máquina de vocês. Eu vou colocar o Docker para rodar na minha máquina aqui agora. Então, como vocês podem ver, já tem essa aplicação buildada e rodando aqui. Ela tá desligada agora, na verdade. Mas já tem uma aplicação aqui. E apaguei ela, vocês viram que eu apaguei a aplicação, né? E eu vou rodar aqui o yarn start docker. No meu vídeo passado de Docker, eu ensinei para vocês o que é uma imagem. Uma imagem do Docker é basicamente um snapshot do seu container. Então, para o seu Docker não precisar ficar baixando as coisas todas as vezes que você rodar, ele salva um snapshot, ou seja, ele salva uma versãozinha do seu container, do seu compose e deixa guardado dentro da sua máquina. E uma das dicas que eu dei, gente, é essa. Não sei se vocês estão ligados, mas de tempos em tempos, olha quanto de armazenamento isso aqui consome. Então, de tempos em tempos, eu realmente indico para vocês irem apagando essas imagens, esses volumes aqui do Docker de vocês, porque, bom, para quem tem Mac aí com pouco armazenamento, notebook igual o meu, que tem 256 GB só, enche muito rápido, vocês acabam nem percebendo o que está enchendo o seu notebook, na verdade é a imagem do Docker, você nunca imaginaria isso. Mas tomem cuidado com isso. E deixa eu voltar aqui que meu Docker já rodou. Bom, meu Docker já rodou, meu Docker rodou rápido, mas um disclaimer que eu sempre dou para vocês é: quando vocês iniciarem o Docker de vocês pela primeira vez num projeto, ele vai ter que baixar a imagem do Postgre da internet. Isso baixa do Docker Container Registry, que é um GitHub. Eu odeio esse termo de GitHub porque é meio errado, mas é basicamente um repositório público de imagens do Docker, assim como o nome dele diz, né? Container Registry. Então, o Docker clona essa imagem de lá, instala no seu computador e roda ela. E isso leva um tempinho, tá? Isso leva em torno de 2 a 3 minutos, tá? Depender da máquina de vocês, da internet, fatores, mas comigo demora uns 1 minuto e meio, 2 minutos, basicamente. O meu já rodou rápido, por quê? Porque a imagem
O meu notebook deu uma travadona que eu tenho que ficar olhando a tela toda hora, gente. Desculpa, porque eu já perdi 5 vídeos, então eu já tô bem ligado em ficar olhando o OBS toda hora pra ver se minha tela tá travada. Mas basicamente eu já tinha algumas imagens e alguns volumes aqui do Docker, então meu Docker não fica baixando as coisas toda hora, sabe? Ele só usa o cache, um snapshot local que ele tem pra ele evitar esse download toda hora. Bom, gente, estamos rodando aqui, meu notebook tá travando por causa do Docker, porque eu tô gravando o vídeo e rodando o Docker ao mesmo tempo. Mas eu vou abrir o Postman aqui só para dar uma mostrada para vocês em como esse projeto está funcionando e como é, principalmente, né, como é que eu estou fazendo o processo de RBAC, processo de Role Based Access Control. Bom, para você conseguir fazer esse código funcionar, gente, eu recomendo que vocês leiam o README. O README tem vários snippets, ele não está em ordem, mas eu vou comentar a ordem com vocês aqui agora. Ele só tem os códigos que vocês vão precisar implementar para fazer essa aplicação funcionar, mas ele não está na ordem certa. E não fiquem usando muito esse README não, tá, gente? Não fiquem usando muito ele como padrão para entender a aplicação, não. Eu prefiro que vocês abram os arquivos propriamente ditos do que olhar eles aqui, porque eu mudei bastante coisa, eu não vou lembrar agora. Eu vou atualizar esse README, mas pode ser que esse README esteja um pouco desatualizado com as outras mudanças que eu fiz no código, então vocês podem acabar perdendo alguma coisa, o código pode quebrar por falta de configuração. Então eu realmente prefiro que vocês olhem para os arquivos do que olhar para o README para entender como é que isso aqui funciona, tá? Então, gente, primeira coisa que vocês precisam entender quando vocês vão configurar autenticação. Quando vocês vão configurar autenticação, gente, vocês vão precisar registrar o JWT Module. Então, como qualquer módulo, como qualquer serviço, como qualquer domínio que você cria na sua aplicação Nest, eles têm que ter um módulo. Tem que ter um módulo. O JWT não é diferente, é um módulo próprio do Nest. Então, para isso, vocês vão precisar instalar o Nest.js JWT. Vocês podem fazer o download dele aqui na documentação de autenticação, que eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. Aqui ó, tem toda a instrução para vocês colocarem o JWT para funcionar. Mas uma vez que vocês instalarem o JWT, gente, primeira coisa, vocês vão ter que registrar o JWT. O que isso significa? Vocês vão ter que popular a configuração do módulo do JWT com as propriedades que ele precisa para funcionar. Quais são as propriedades que ele precisa para funcionar? O seu módulo JWT, você quer que ele só funcione em um módulo específico ou que ele funcione na sua aplicação global? Nesse caso, eu deixei o global igual o global true porque eu quero poder escalar minha aplicação e quero que todos os módulos possam usar JWT no futuro, por exemplo. Então já deixo isso como true. O segredo do JWT, gente, é um assunto muito importante de ser comentado aqui, que eu sempre saliento isso nos vídeos. Bom, quando você vai falar de segredo do JWT, vocês precisam entender uma coisa. Quando vocês vão fazer uma aplicação local, vão dar uma brincada ali, uma estudada, o segredo do JWT de vocês pode ser um texto qualquer. Vocês podem fazer igual eu, chamar de secret, vocês podem colocar o nome de vocês, colocar um texto qualquer, porque ele vai usar esse texto na operação de sign. Então, quando o JWT for assinar um objeto com a hash dele, quando ele for criar aquele token que a gente conhece como bearer token, um token de autenticação, que é o JWT, assinando um objeto de autenticação e transformando ele num token, o sign, ele, no fundo, vocês podem dar uma pesquisada melhor sobre isso, mas existe uma diferença muito grande entre criptografia e o sign do JWT, e no projeto a gente consegue perceber isso. Então, para ilustrar isso melhor, gente, no serviço de usuário, onde a gente define a senha criptografada do usuário, exatamente aqui, ó, minha tela travou, calma aí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para resolver. Eu vou apagar a tela e vou adicionar de novo aqui. Tá, agora tá de boa. Pronto. Quando vocês vão fazer o hashing da senha, vocês vão precisar do Bcrypt, porque o Bcrypt é uma biblioteca de criptografia. Então o Bcrypt ele tem o intuito de criptografar informações para que elas não fiquem, por exemplo, informações vulneráveis, para que elas não fiquem expostas no banco de dados. Já o JWT, ele tem a prioridade, a função dele é assinar objetos, documentos que vão ser posteriormente usados para autenticação. Então são documentos que, se a pessoa tiver acesso ao seu secret, ela pode refazer o sign e ter acesso ao objeto. Então,
coisas muito importantes sobre o JWT, gente. Quando vocês forem assinar um objeto, não passem CPF, não passem documentos pessoais, não passem nada de informação importante lá, informação vulnerável, informação sensível. Passem lá apenas o que vocês precisam para autenticação. Nesse caso, nossa aplicação aqui, eu assino o JWT apenas passando nele o... não está aqui não, vai estar no Off Service. Eu só assino o JWT com esse payload aqui, gente. Eu só passo o e-mail, o ID, vou mudar de sub para ID, só passo o e-mail, o ID e o cargo do usuário. Nada mais. Então, tudo o mínimo necessário para poder fazer a autenticação eu deixo dentro do payload. Eu poderia, por exemplo, remover o ID, remover o e-mail, mas vocês precisam deixar informações que não tem problema caso elas vazem. Caso aconteça do seu JWT ser quebrado novamente, porque ele não é usado para criptografar informação importante, e sim para transformar a informação num token de autenticação. Então, não criptografem senhas com JWT, não deixem senhas no payload assinado pelo JWT. JWT é para autenticação, beleza? Então aqui eu só estou assinando o e-mail, ID e o role. Agora, você tem que ter uma coisa em mente. Quando vocês forem assinar o JWT, lembrem-se que o guard de vocês, o middleware de vocês, o que o meu guard faz, gente? O meu guard, eu adicionei algumas validações nele, e essa é a parte mais complexa do código de hoje, porque é a parte mais importante, é que a gente está trabalhando com RBAC, está trabalhando com cargo, a gente está trabalhando com visualizações diferentes, acessos diferentes por cargo. Então, o que eu faço? Eu uso o canActivate, que eu falei com vocês lá, aquela propriedadezinha do guard, que o canActivate é quem vai dizer se a autenticação está boa para passar por restante da aplicação. Então aqui eu tenho o canActivate, que recebe um context, e esse context tem esse tipo aqui, execution context, vocês podem dar uma olhada na API dele depois. Mas eu transformo esse context em HTTP e depois eu retiro a requisição dentro dele. Essa requisição, gente, não estranhe, tá? Ela tem um tipo que vem de dentro do Express. Por que o tipo da requisição vem de dentro do Express? Esse tipo da requisição vem de dentro do Express porque o Nest nada mais é do que uma abstração do Express. O Nest é um framework Express. Então, tudo no fundo do Nest é Express. Então, a gente está usando o mesmo tipo de request. Sabe aquele tipo, quando você vai fazer uma aplicação básica de Express, você passa request e response? Então, esse mesmo request do Express está sendo usado aqui por a gente. Então, tudo que se vocês usam muito Express, esse request vai ter as mesmas propriedades que vocês usam lá, beleza? Então, uma vez que eu consigo a requisição, eu criei um método privado aqui, que é chamado extract token from header. Basicamente, o que ele faz, gente? Eu desconstruo o array que vem de dentro do... eu acho que meu SNIT vai ficar reclamando disso. Eu desconstruo o header de autorização. Sabe aquele header bearer token que a gente consegue configurar aqui na aba de autorização do nosso Postman, que ele fica tipo bearer e token, sabe? O que eu estou fazendo aqui eu pego esse token, ele é uma string, obviamente. Então, eu pego esse token e eu dou um split nele. O que é o split? Para quem tem uma dificuldade, está começando agora no JavaScript. O split ele vai pegar uma string e vai quebrar ela em outras strings dentro de um array. Toda vez que ele encontrar esse conteúdo aqui, toda vez que ele encontrar esse token, essa palavra, letra. Nesse caso, eu coloquei um espaço. Então, ele é bearer token e ele se torna aquilo ali. Cadê? Ele se torna aquilo ali depois que a gente remove. Show? Então, eu pego o valor do token e é importante essa validação aqui também. Se o tipo da autenticação não é bearer, eu não posso esperar que lá dentro tenha um token válido. Então, se a autenticação não for bearer, deixa eu ver se a tela ainda está rolando, tá? Se a autenticação não for bearer, eu vou retornar undefined como token, porque eu não sei qual é o tipo da autenticação. Não sei se ela é bearer. Se ela não é bearer, não pouco importa pra mim, porque com o JWT a gente só usa bearer. Então, se não é bearer, não me importo, não vai passar, vai voltar como undefined e ele vai cair na primeira malha fina aqui, que é o SINOVER token, já é o naturalized na cara. Então, se não for bearer, se não tiver o token, se não tiver sendo autenticado de forma correta, se tiver só o bearer, só que o token for uma string vazia,
token inválido, vai cair tudo aqui, não vai funcionar. Bom, depois o que eu faço, gente? Eu pego o payload, né? Eu uso o verify async, que é a função do JWT que recebe dois parâmetros. Primeiro, o token e segundo, o secret, porque igual eu falei, o JWT, diferentemente da criptografia, ele tem o intuito de ser relido depois de ser escrito, né? Depois de ser assinado. A intenção do JWT ele é feito para você assinar e depois ler o que está dentro dele. Criptografia é para ser feita, criptografada e fica daquele jeito. E é por isso que quando a gente vai trabalhar com login, a gente só usa um compare e não um decrypt. Enfim, a gente só compara se a senha que você mandou como input faz sentido com o hash gerado. Então, criptografia não é feita para ser descriptografada. O JWT é feito para ser assinado, voltado para você ler. Enfim, a gente pega o payload lendo a assinatura do JWT e esse payload, gente, nada mais é do que aquilo que a gente está assinando aqui. É esse mesmo payload, entendeu? Então a gente pega esse payload aqui e eu faço uma validação. Aqui começa a parte do RBAC. Eu criei aqui uma configuração onde eu listei alguns endpoints. Então, eu criei esse array de endpoints aqui, onde eu tenho esse tipo. Eu tenho um endpoint, um método e um cargo. Então, cada um dos endpoints aqui tem essas propriedades. O que acontece aqui, gente? Eu coloquei os endpoints da minha aplicação que eu quero aplicar o RBAC neles. Então, há uma diferença notável entre autenticação e autenticação por cargo. Quando a gente fala sobre autenticação, a gente fala de e-mail e senha corretos. Quando a gente fala de autenticação por cargo, de RBAC, a gente fala de autenticação correta, com e-mail e senha corretos, e um cargo que tenha o poder de trabalhar naquele endpoint, que tenha o poder de fazer aquela ação. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu citei dois endpoints, eu criei o endpoint, eu estou aplicando o RBAC em dois endpoints que eu tenho aqui de usuário, que são os endpoints de criação de usuário e de listagem de todos os usuários. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que passar o endpoint, né, barra tal, o método do endpoint para não ter um dos problemas que deram nos vídeos passados que eu estava fazendo, exatamente no vídeo passado antes desse, é que eu esqueci que poderia acontecer de ter conflitos de endpoints, ou seja, quando você vai fazer um REST bem feito, igual eu já expliquei no meu vídeo do Nest, você não vai colocar /users /create, você vai colocar um post para /users. Então, a rota /users, ela vai ter o CRUD inteiro nela, não vai ter /users /remove, /users /find, /users /create. Não, se vai ser /users e a depender do método, a requisição vai ter propósitos diferentes. Então, nesse caso, post implies that the endpoint will create a new user. Igual o get implies that the endpoint will return all users. So, já falei o so, mas enfim, já deixei bem explicativo aqui o que o método implica. O método implica a função daquela rota. Como o meu endpoint não tem um /users /create, /users tal, só /users e Calma, só um segundo, tá barulhando demais essa janela, eu vou fechar aqui. Aí, fechei a janela do quarto, tava um barulho meio chato, acho que tava atrapalhando o vídeo. Mas enfim, gente. O método aqui, ele é responsável por por direcionar o RBAC para o endpoint que eu quero, porque eles podem ser facilmente confundidos, tá? Então, vou mostrar esse RBAC na prática para vocês. Primeiro só vamos entender o que eu tenho de validação para saber se esse RBAC vai ser aplicado ou não. Primeiro eu tenho que encontrar um endpoint compatível com o RBAC. Então o que eu faço? Eu importo essa constante de endpoints aqui, né? E aí eu vou dentro dela eu procuro um endpoint que, se tiver um registro aqui, esse endpoint for uma string vazia, não quero ignorar. Porque não faz sentido, não tem nenhuma rota configurada ali, é um erro. Então não é para ser validado. Então, daqui ele já não passa, tá? Então ele não vai mais, ele vai voltar como nulo, não existe, está errado. E aí eu coloco que ele tem um endpoint e que esse endpoint seja igual ao URL da request. Então é aquele URL de /users. Então,
se o endpoint existir e ele for igual o request que a gente está mandando agora, passou. E se o método da requisição que a gente está enviando agora for igual ao método colocado aqui, então, se eu estou fazendo um post em users, pô, ele já sabe que é essa daqui. Se eu estou fazendo um get em users, deixa eu ver se eu estou mostrando a tela, tô. Se eu estou fazendo um get em users, boa, ele já sabe que é esse daqui. Então, tá, esse daqui é o responsável por redirecionar. Então, redirects the RBAC response RBAC validations to a specific endpoint. Então, isso aqui, ó. Isso daqui vai servir para redirecionar as validações do RBAC para um endpoint específico, que é o endpoint que você quer implementar. Agora eu tenho mais algumas validações aqui. Isso aqui é a user has required role, que vê se o usuário tem o cargo que a gente passou aqui. E a outra é para ver se o usuário é admin. If the user is admin, they can access any endpoint. E é isso que acontece aqui. Quando a gente tem uma aplicação multi-tenant, quando a gente tem uma aplicação de locação múltipla, isso foi um assunto muito comentado no Twitter, eu dei meus 50 centavos de opinião nisso também, que é o seguinte: quando a gente vai construir uma aplicação multi-tenant, a gente precisa falar de RBAC, porque a gente precisa ter cargos quando a gente vai ter uma empresa, quando a gente vai ter um software que vai funcionar para mais de uma empresa, então um software que é customizado e pode ser usado para várias empresas de um só nicho, a gente precisa entender que tem que ter uma hierarquia, porque senão vai entrar um funcionário qualquer e vai pagar a conta do admin. Vai começar a aumentar o cheque dele, vai começar a mexer no pagamento, vai começar a mexer em coisas que ele não devia. Então, o RBAC é o responsável para dizer que o admin pode fazer tudo, porque o admin geralmente vai ser o gerente, vai ser o dono da empresa, mas se não, cada rota vai ter o seu cargo específico. Nesse caso, eu tenho 2 cargos criados na minha aplicação e vocês podem ver isso aqui na entidade do usuário. Eu só tenho 2 cargos, que é o de, tá na request na verdade, que é o de admin ou de user. Eu posso adicionar depois, se você vai fazer uma aplicação aí para empresa de logística, truck driver, o motorista de ônibus, o que o motorista de ônibus pode fazer? Pode ler rotas, pode ver estoque, pode, não sei, ver as últimas entregas dele, enfim. Se você vai fazer um software de PDV, o pessoal que está fazendo faculdade aí, é uma coisa muito típica de faculdade, você tem que fazer um softwarezinho de PDV, ponto de venda. Então você coloca, você pode colocar, por exemplo, não sei, checkout worker. Então, né, checkout worker. Checkout, balcony manager. Essa é a palavra, então tentando lembrar disso. Então, o gerente do caixa, balcony manager, você coloca pro gerente do caixa poder fazer o quê? Mexer no... O gerente do caixa pode fazer o quê? No final do dia ele pode ver as despesas, ver o que teve de entrada, o que teve de saída, fechar o caixa. Então, RBAC você vai usar em qualquer tipo de software multi-tenant. Então, se você vai ter um software de locação múltipla, cada pessoa só pode mexer no que ela for designada, né, na função dela dentro da empresa. Isso é muito importante para vocês, tá, gente? Se vocês vão trabalhar com SaaS, vão trabalhar com multi-tenancy, vocês precisam saber RBAC. Espero que esse vídeo seja uma porta de entrada muito boa para vocês. Bom, então voltando no nosso guard aqui, eu basicamente expliquei tudo o que está acontecendo. Então, se o usuário for um admin, o que esse request aqui funciona? Eu deixei ele explicado aqui embaixo, mas eu vou colar aqui também. Se request user é igual a payload, basicamente o que ele está fazendo, gente, é que ele está pegando aquela requisição do Express, que está aqui em cima, e ele está indo dentro da requisição e está empurrando uma propriedade chamada user lá dentro. Ele está criando uma nova propriedade dentro da requisição que se chama user, e esse user tem o valor de payload, que é o valor que a gente assinou do JWT, aquele mesmo valor do auth service, esse valor aqui. Tranquilo? Aqui embaixo a gente fala que se o endpoint for compatível e o usuário não tiver o cargo necessário, user cannot user is not como pode dizer, user is not able to access the endpoint. Então eu vou
comentar isso aqui. User is not allowed. É isso, essa é a palavra. User is not allowed to access the endpoint. Então é isso aqui que está acontecendo. Isso aqui é um catch para caso qualquer erro aconteça aqui em qualquer uma dessas etapas. Então se algum valor necessário é obrigatório, não está sendo passado, qualquer coisa, deu merda, unauthorized. Como a gente está tratando de guard. Se acontecer alguma coisa não esperada, não deixe o cara passar. O seu guard é para ser um protetor, um escudo da sua aplicação. Então, caso algo tenha acontecido de errado no seu guard, não deixe o cara passar, porque tem alguma coisa estranha lá e não é para isso acontecer. Beleza? Bom, gente, basicamente a gente deu uma passada geral no código aqui agora. Eu imagino que vocês... Foi uma explicação bem rápida. O intuito do vídeo é fazer isso dinâmico. Mas agora o que eu vou fazer é mostrar para vocês na prática, né? Como é que as requisições vão responder ao nosso RBAC. Então vamos lá no Postman aqui. Postmanzinho bonitinho. Eu tenho mais um adendo aqui. Para você que viu meus vídeos de Docker, você vai estar ligado nisso, mas para quem está iniciante em Docker ainda, você pode estar tendo algum problema aí, alguns problemas com a sua aplicação, que é o seguinte, gente. Se você tem uma aplicação, alguma outra aplicação rodando no seu computador, por exemplo, você tem um front-end rodando na porta 3000, você não consegue rodar duas aplicações diferentes, não importa se é um front e um back, uma porta só carrega só faz uma ligação com a internet por vez, então você não consegue colocar duas coisas diferentes rodando na mesma porta. A única exceção é que essas duas coisas diferentes estejam dentro do mesmo aplicativo, por exemplo, aí tanto faz. Mas, por que eu estou falando isso? Porque vocês têm que prestar muita atenção em uma coisa. Se o Dockerfile de vocês está expondo uma porta, o Docker Compose de vocês está expondo outra porta e o main de vocês está ouvindo em outra porta, isso não vai dar certo, porque o seu Nest, o seu Composer e o seu Dockerfile precisam estar expondo e ouvindo a mesma porta, porque o seu Nest precisa ouvir a porta, o seu Nest precisa saber a porta que o seu Dockerfile está expondo. Então, o seu Nest precisa saber que a porta é 9090. Você pode colocar isso na env, tá, gente? Pode colocar aqui port e chamar de 9090. E aqui você passa um env, eu acho. Env file, alguma coisa assim. Acho que environment, né? E aí você passa, por exemplo, environment port 9090 e aqui você passa um... deixa eu só ver como é que o Super Maven vai me indicar. Mas eu imagino que seja isso mesmo. Port. Então, você passa dessa forma para ficar dinâmico, tá? Aí você só altera em um lugar. E aqui no seu main você poderia colocar process env port. E aqui no seu Dockerfile você pode... Aqui no Dockerfile acho que vai ter que ser estático, tá? Não, na verdade no Dockerfile, gente, vocês conseguem fazer um arg port igual a 9090, tá? Vocês podem passar um argumento de env dentro do seu Dockerfile também. E aqui vocês devem conseguir exportar assim, port, beleza? Arg e env, vocês têm que fazer dessa forma. Vocês têm que criar o argumento da porta, vocês têm que falar que o argumento da porta tem um valor de port, e aqui embaixo você expõe a port, beleza? Se vocês quiserem deixar a dinâmica dessa forma aí, eu vou remover isso aqui tudo, porque eu vou preferir um approach mais simples, porque eu quero deixar que o pessoal que não entende tanto de Docker consiga rodar esse aplicativo de boa, tá? Vou dar um rollbackzinho nisso aqui tudo, vou apagar essas paradas aqui. Vou voltar, calma aí, só um segundo. Então, a janta acabou de chegar, então eu perdi a speedrun contra a minha janta, mas de qualquer forma, só para concluir o pensamento aqui, gente, e eu acho que é só isso mesmo que eu tenho para apresentar. O intuito desses vídeos não é para trazer um conteúdo muito complexo, não é para trazer um conteúdo complicado, mas sim para trazer um conteúdo que tem mais coisas sobre o dia a dia. Então, quando vocês tiverem uma responsabilidade dessa, de trabalhar com tenancy, de trabalhar com uma aplicação que vai ser vendida para mais de uma empresa, um SaaS, vocês vão precisar saber esse tipo de coisa e não é um conteúdo que, como pode dizer, é um conteúdo que você só aprenderia quando você precisasse aprender, mas eu já estou adiantando algumas coisas para você. Então, eu só aprendi RBAC quando eu precisei implementar alguma coisa assim, então eu não conhecia nada sobre. É um conteúdo que ele chega com o tempo, mas eu estou adiantando. É um conteúdo de valiosidade muito grande. E eu fico feliz de conseguir trazer algumas coisas assim e de também conseguir dar essa atenção pro canal do YouTube, que é uma coisa que eu tenho vontade há muito tempo.
Então, eu gostaria de agradecer o pessoal que deu um apoio muito bom no Twitter. Foi muito gratificante ver vocês comentando lá e incentivando a continuar com o canal. E podem ter certeza que agora eu vou tentar pelo menos um vídeo por semana aí, vou tentar trazer mais gravações e tudo. Hoje foi um dia de muito azar, era pra esse vídeo ter saído mais cedo, mas é a sexta tentativa de gravar e esse ficou muito bom. Mas, bom, eu só fiquei de finalizar com vocês mostrando o Postman, né? Então, eu tenho uma aplicação rodando aqui, ela tá na porta 9090. A gente pode testar aqui, por exemplo, listando os usuários. É uma coisa legal. Vamos ver, eu não sei em qual usuário eu estou logado agora, mas vamos fazer o Airbnb negar meu acesso. Vou entrar nos endpoints aqui e beleza. A rota de user está para admin, então certamente a conta que eu estou usando agora é para admin. Então vou fazer um login aqui na minha conta de teste, que é uma conta de usuário. O cargo dela, a role dela é de usuário, não é de admin. E se eu tentar listar todos os usuários, ela vai negar o meu acesso, porque o Airbnb está me negando exatamente aqui. Está me negando exatamente aqui. Então ele viu que o meu usuário não é um admin, viu que é um endpoint compatível com o Airbnb, mas viu que eu não tenho o cargo que ele esperaria que eu tivesse para liberar meu acesso. Então, 401 na cara. Vamos testar outro caso. A gente pode voltar aqui agora, eu posso fazer o login como admin, etc. Mas, por exemplo, vou mostrar para vocês como eu posso falar. Não, posso falar agora, não quero mais que o Airbnb funcione nessa rota. Posso vir aqui e comentar a rota. Minha aplicação vai rebuildar e posso rodar novamente. Estou rodando para fazer login. Posso rodar novamente agora. A rota, ela precisa de autenticação. Então, se eu vier aqui e remover esse token, vou recortar aqui e tentar ir de novo, vou receber um unauthorized, porque eu não estou sendo autenticado. Para você ter o Airbnb funcionando, como eu disse no começo do vídeo, o usuário precisa ser um usuário autenticado e um usuário com o cargo necessário que a gente passou no arquivo de configuração do Airbnb, né, no arquivo endpoints. Então, nesse caso, como não está sendo autenticado, tomo 401. E quando eu coloco a autenticação, ele funciona porque ele não está tendo Airbnb nessa rota, porque eu comentei ela, né, removi. Mas agora, se eu voltar ela e tentar entrar, unauthorized, certo? Outra coisa, eu posso, por exemplo, eu vou fazer o login como admin aqui agora. Vamos lá, então, é admin@admin.com. Vou fazer o login aqui, vou pegar esse token, vou colar aqui. E agora, eu posso listar os usuários, tudo tranquilo. Mas se vocês repararem, os usuários estão pedindo o cargo de admin. E minha conta é de admin, então beleza. Mas, e se for um cargo que, por exemplo, eu sou o gerente de uma loja, mas eu quero ver coisa de prateleira, que seria o cargo do repositor, por exemplo. Eu posso ver as coisas que ele faz? Então a gente vai descobrir isso agora. Vou esperar a aplicação rebuildar e vou tentar de novo. E eu posso ver. Por quê? Porque aqui na nossa configuração do guard eu falei que se o usuário for admin, a gente só deixa ele passar. Então, admin pode fazer o que ele quiser na plataforma, porque o admin na minha plataforma tem um cargo de maior prestígio. Eu não estou usando nada para poder, como pode dizer, tem alguns outros approaches que vocês podem fazer, como por exemplo, vocês podem criar um enum, né? Vocês podem criar um enum para cargos e vocês podem dar um número de prioridade para cada um desses cargos. E no arquivo de configuração do Airbnb você pode falar, para você conseguir usar esse cargo você precisa ser de prioridade 3 ou superior, 4 ou superior, 5 ou superior, e aí você vai enumerando. Mas nesse caso eu prefiro trabalhar com o nome dos cargos, que nesse caso o admin pode fazer o que ele quiser. Nesse caso ele seria a prioridade 1000, sei lá, a maior prioridade possível do seu software. Mais algumas coisas, eu posso mostrar aqui para vocês que as rotas como a de login não estão autorizadas, mas se eu quiser vir aqui no controlador de autenticação, por exemplo, e vou colocar o guard aqui. Então, use guards, users guard, e vou colocar aqui no endpoint que, vamos lá, vou fazer um login, fazer login aqui como o usuário. Então, esse teste tem o cargo de usuário. Fiz login como usuário aqui e agora eu vou criar um endpoint novo no meu Airbnb, sendo auth login, método post, e o role dele vai ser admin. Então vou salvar aqui e é o que vai acontecer.
eu não vou conseguir nem fazer mais login, porque agora só admin pode fazer login, entenderam? Então, em qualquer, é, qualquer endpoint da sua rota, onde você colocar o use guards e onde você der uma validação aqui do RBAC, posso remover isso aqui agora que vai funcionar. Não como a gente gostaria, porque se o usuário agora não tiver autenticação, ele não vai conseguir fazer login, que não faz o mínimo sentido, né? Então, posso tentar fazer login aqui e... Calma aí, eu salvei. Aqui deu BO. Users guard. Users guard. Tá. Então ele não é pra poder deixar passar nisso daqui se eu não tiver o... Ah tá, esqueci de salvar aqui. Então eu vou tomar o Naturalized se eu não tiver autenticação que não faz o mínimo sentido, como eu disse. Então a gente pode remover esse guard daqui, remover daqui, remover daqui. Tentar novamente agora aí. Vai passar porque eu removi a validação daquela rota. Deixa eu ver se minha tela estava rodando. Vou só voltar o Bearer Token aqui. E a gente vai testar só mais uma vez para listar usuários. Porque listar usuários agora é para user. Assim a gente voltar para admin, vai dar aquele errinho lá. E é isso. Então, bom, gente, o vídeo foi esse. 41 minutos de vídeo. Espero que tenha ficado uma explicação dinâmica. Esse vídeo eu tentei fazer mais brincando assim, deixando mais descontraído. E se vocês gostarem, eu posso continuar com a explicação assim. Os primeiros vídeos que eu gravei eram bem mais sérios, inclusive eles tinham 20 minutos, pelo menos 20 minutos a mais que esse. Esse é um vídeo mais curto, com a explicação mais dinâmica. E sinceramente é bom de se explicar assim, porque dá pra brincar, dá pra fazer um vídeo mais rápido. Só que tem gente que tem um ritmo mais lento, então eu realmente vou precisar de muito feedback de vocês sobre esse vídeo em específico, sobre o que vocês acharam da velocidade da explicação, dos exemplos que eu usei. Acredito que eu tenha deixado bem didático quando eu comecei a dar os exemplos, né, do PDV, os exemplos das paradas de motorista, de empresa de logística, que vocês conseguem imaginar isso no dia a dia, que é o meu intuito aqui. O intuito desse canal é trazer código que vocês vão usar na vida de vocês, não fazer Pokédex, porque ninguém aqui é treinador Pokémon, né? Então imagino que vocês não usariam isso. E não tem peso no currículo, gente. A verdade é essa, né? O Pokédex não conta como experiência profissional. Já se vocês fizeram aplicação com RBAC usando Nash, DTOs, fazendo DTOD request, DTOD response, vocês estão usando autenticação, vocês estão usando multi-tenancy, usaram Docker, estão subindo para uma cloud, isso sim serve como experiência profissional. Vocês podem construir coisas realmente legais com isso. Então, bom, o vídeo vai ficar por aqui. Quem ainda não tiver se inscrevido no meu canal aí, quem não tiver assistido os vídeos anteriores, acompanhe aí, por favor, no Twitter também, dando aquela moral. E eu acho que é isso. O repositório vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo vão ter os links do. Só pegando a colinha aqui, vai ter o link da autenticação de guards, o link para documentação de autenticação e um link para o repositório. E é isso aí. Espero que o vídeo tenha ficado legal, mais uma vez. E valeu, valeu.